Sabe aquela linha bem fininha que separa uma fé cheia de paixão de um fanatismo que pode ser bem perigoso? Hoje a gente vai investigar exatamente isso. E vamos descobrir por que aquilo que muitas vezes parece uma demonstração de força, na verdade pode esconder uma insegurança muito grande. Ok, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. O que, de fato, define uma fé forte, uma fé madura? A resposta, olha, talvez não seja bem a que a gente imagina. O senso comum diz que fé forte é aquela certeza que não se abala, sabe? Aquela que se impõe, que faz barulho. Mas a realidade que a gente vai explorar aqui é justamente o contrário. A verdadeira força parece estar na humildade de fazer perguntas e na coragem de se abrir para o diálogo. Bom, para a gente entender bem o problema, primeiro a gente precisa dar um nome para ele. Vamos mergulhar no que a psicologia e até a neurociência dizem sobre como a mente de um fanático realmente funciona. A psicologia social nos dá uma definição bem clara. Olha só, fanatismo não é só ter uma convicção firme. É uma adesão tão rígida, tão emocional, que ela fecha completamente as portas para qualquer tipo de debate ou dúvida. É um sistema que se tranca por dentro. E essa mentalidade tem características bem específicas. Pesquisadores como Philip Zimbardo mostram que o fanático não só acha que está certo, ele funde a própria identidade com a doutrina. E é por isso que qualquer discordância não é vista como um debate de ideias, mas como um ataque pessoal, uma ameaça à existência dele. A lógica vira um eterno nós contra ele. Então, aqui está o pulo do gato. O momento em que a convicção saudável vira fanatismo é exatamente este. Quando a pessoa começa a amar mais a sua interpretação, a sua caixinha, do que a própria verdade que essa caixinha deveria proteger. Defender a ideia se torna mais importante que buscar a verdade. E o mais impressionante é que isso não é só uma ideia, acontece de verdade no nosso cérebro. Estudos mostram um processo chamado encapsulamento mental. O cérebro literalmente diminui a atividade nas áreas de pensamento crítico e dúvida e passa a usar toda a sua energia só para confirmar o que já acredita. Ele para de explorar e começa a construir uma fortaleza mental. Agora, o mais curioso de tudo isso é que essa descoberta, que parece super moderna da psicologia, não tem nada de nova. A própria Bíblia já alertava contra esse tipo de mentalidade, há milhares de anos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, identificou o problema com uma precisão cirúrgica. Ele fala de gente com um zelo enorme, uma paixão gigante por Deus, só que sem conhecimento, sem discernimento. É a prova de que a paixão sozinha, sem sabedoria, é um perigo. E a própria Escritura mostra o outro lado da moeda, os bereanos. Eles não foram elogiados por acreditar de olhos fechados no que Paulo falava. Muito pelo contrário, eles foram elogiados por checar, por investigar as Escrituras todo dia para ver se era aquilo mesmo. Isso simplesmente destrói a ideia de que questionar é sinal de uma fé fraca. E ninguém está imune a isso, viu? Nem mesmo os maiores líderes. Num dos momentos mais tensos do Novo Testamento, Paulo confronta Pedro, o apóstolo, cara a cara, na frente de todo mundo, por uma atitude hipócrita. Isso mostra um princípio fundamental. A verdade está acima de qualquer pessoa, não importa o cargo. Tá, mas como isso funciona na prática? Vamos pegar um exemplo histórico de um dos maiores debates teológicos de todos os tempos. A briga entre calvinismo e arminianismo, que muitas vezes, infelizmente, vira uma guerra de torcida. De um lado, a gente tem o calvinismo, que foca na soberania total de Deus na salvação. Do outro, o arminianismo, que dá mais ênfase ao nosso livre-arbítrio para responder à graça de Deus. São visões bem complexas sobre como a salvação acontece, um debate legítimo e muito profundo, na verdade. Só que, e aqui está o ponto que o fanático simplesmente não enxerga. Apesar dessa briga toda, tanto Calvino quanto Armínio concordavam nos pilares essenciais da fé. A Bíblia como autoridade, Jesus no centro de tudo e a necessidade da graça. Transformar essa divergência secundária no motivo de guerra é um erro grave. E essa mania de transformar debate em guerra, bom, a gente vê as consequências disso hoje, todo dia no nosso mundo digital. E elas são bem dolorosas. A fogueira da Inquisição hoje não queima com fogo de verdade, mas o espírito dela está vivíssimo. O cancelamento virtual que acontece dentro das comunidades de fé, onde pessoas são rotuladas, difamadas e isoladas só por terem uma interpretação diferente, é a versão 2.0 daquela mesma intolerância. E isso não é só achismo não. Tem pesquisa sobre isso. Dados do Pew Research Center mostram o resultado. Ambientes religiosos que são muito polarizados, muito intolerantes, não fortalecem a comunidade.
Eles a deixam doente. As pessoas começam a ter medo de duvidar, se sentem sozinhas e, no fim, muitas acabam esgotadas e abandonando a fé. O fanatismo, no fim, expulsa as pessoas. Ok, o cenário parece ruim. Mas então qual é a saída? Como é que a gente pode ter convicção sem cair nesse abismo do fanatismo? O caminho, parece, é o da humildade e do discernimento. A primeira coisa é aprender a separar o joio do trigo. Existe uma diferença gigantesca entre um erro numa questão secundária, que pode e deve ser debatida, e uma heresia de verdade, que ataca o coração do evangelho. Tratar as duas coisas como se fossem iguais é uma enorme injustiça espiritual. Tem uma frase antiga que muita gente atribui a Santo Agostinho que resume isso de uma forma perfeita. No que é essencial, a gente busca unidade. No que não é essencial, liberdade. E em absolutamente todas as coisas, o que deve mandar é o amor, é a caridade. Então, esse caminho para ter uma mente renovada, como a Bíblia nos chama a ter, passa por atitudes bem práticas. Exige a humildade de ouvir com respeito quem pensa diferente, a disciplina de comparar tudo com a fonte da verdade e, principalmente, a coragem de ajustar as próprias ideias quando a gente percebe que estava errado. Pensar não é trair a fé, é um ato de obediência. E no fim das contas, a gente chega na grande conclusão disso tudo. Fanatismo não é fé demais. É uma fé doente, uma fé que perdeu a humildade pelo caminho. Onde existe medo de dialogar, existe insegurança. Onde existe ódio ao debate, existe idolatria da própria opinião. A verdadeira força, afinal, não precisa gritar. Ela confia tanto na verdade que permite que ela seja questionada.